Fala pessoal, aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos falar aqui sobre tudo que envolve o Botafogo de Futebol Regatas, que tropeçou diante do Criciúma, mas ainda é líder e o pessoal tá aí quase que botando o Palmeiras como campeão, não entendo isso. Mas vai também agora enfrentar o Peñarol, que vai ter uma festa lindíssima na quarta-feira. E agora o foco é na Liberta, mas também tem aí um pouco de repercussão, não deixa de ter o jogo contra o Criciúma. Brasileirão nunca vai deixar de sair de pauta, né? Então vamos ver aqui, tá na área, vamos ver o papo de craque, vamos ver um pouco da live do Thiago Leifert, falando sobre também a disputa do Botafogo com o Palmeiras, tudo e muito mais aqui. Mas antes, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui na live, nas lives, nos vídeos, etc. do nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo, rapaziada. Enfim, pro Palmeiras agora é olho, apenas foco, né, no Campeonato Brasileiro. Para o Botafogo, o líder do campeonato, que está um ponto agora na frente do Palmeiras, é pensar também em Libertadores. Nessa segunda-feira, os alvinegros não estão mais pensando em Brasileirão. Se parar qualquer alvinegro na rua, está falando de quarta-feira, porque tem um jogo contra o Peñarol, semifinal da Libertadores, o primeiro jogo no Newton Santos, em casa. Mas, provavelmente, mais uma festa lindíssima da torcida do Botafogo. Sérgio Santana, nosso Serginho está aqui com a gente mais uma vez. Bota o Serginho aqui no telão para a gente, para conversar sobre esse alvinegro, ô Serginho, porque deu uma frustrada no torcedor na sexta-feira, principalmente porque demorou, não fazia o gol de jeito nenhum. Quando sai o gol do Botafogo, um minuto depois sai o gol do Criciúma. E aí vê o Palmeiras ontem encostar, ficar um ponto de diferença. Mas imagino que nessa semana agora só se pensa em Libertadores nesse confronto de quarta-feira, né, amigo? Boa noite pra você. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal. Boa noite aí para quem está assistindo. Era decepcionante, acho que você falou a palavra certa. Um empate que, assim, se tivesse sido 0-0, acho que o torcedor sairia chateado do Maracanã, mas não tão decepcionado quanto saiu. Porque você abriu o placar aos 46 do segundo tempo, tem todo aquele clímax, aquela alegria, e aí do nada, no lance seguinte, você vai e leva o gol. Então acho que se tivesse sido 0-0 seria igualmente ruim em termos de tabela, só que nesse termo anímico aí da torcida seria um pouquinho melhor. Mas, enfim, isso já é águas passadas. O próprio Arthur Jorge, internamente, já não fala mais sobre esse jogo. É foco total no Peñarol e ele está blindando o elenco para qualquer assunto sobre Brasileirão, qualquer assunto sobre Palmeiras. Ele não está deixando nada de centrar, nenhuma notícia, nenhum comentário externo, nada. Os jogadores não estão recebendo nada. E isso parte muito de um trabalho do Arthur Jorge e do staff dele. Ele sabe que os jogadores vão ler, essas notícias vão chegar nos jogadores, mas ele está tentando fazer um trabalho para evitar que isso aconteça. E é importante, né? Porque claro que são duas competições que nesse momento, no caso do Botafogo, não tem prioridade, né? No caso do Botafogo, tem que dividir igualmente as atenções, porque a gente está falando de uma Libertadores e de um Campeonato Brasileiro. Mas, Grafa, não dá para ficar levando essa frustração ali de sexta para um jogo decisivo como é o de quarta-feira contra o Peñarol. Ainda mais porque é a primeira partida em casa. Então, você tem que pensar não só nesse resultado, mas que esse resultado já te encaminhe para o da semana que vem, né? Por incrível que pareça, semana passada eu conversava com o Conrado sobre o jogo do Botafogo e eu falei, vai ser um jogo tão difícil para o Botafogo. Esses jogos normalmente acaba acontecendo alguma coisa, a equipe que é muito superior e muito favorita acaba tropeçando, e realmente aconteceu. É nível de concentração, Grafa? Assim, nossa, é um Botafogo contra o Fortaleza, concentradíssimo, contra o Criciúma. Achou que ia ser mais fácil, Não, talvez? a concentração é a mesma, só que você acaba absorvendo o que vem de fora para dentro. Porque pro torcedor ali, pro torcedor do Botafogo, era um jogo que o Botafogo ia ganhar com tranquilidade, ia fazer 2-0. E eu sinto no Botafogo desse ano, quando as coisas não andam bem no primeiro tempo, a equipe fica um pouco mais nervosa no segundo tempo. A bola começa a queimar mais, começa a forçar muitas jogadas. Falta um pouco de tranquilidade pro Botafogo nesses momentos onde os jogos estão mais complicados. A equipe está se defendendo bem. O Criciúma é uma equipe que se defende muito bem, tem um trabalho de a longo prazo do Tencate à frente. E é difícil vencer o Criciúma. E aí você faz o gol, você toma o gol com um minuto depois, aquela coisa. Mas amanhã é outro jogo, é outra história, é outra competição. Eu falo, eu tenho assim, eu tenho uma teoria que é o seguinte: o Botafogo, a prioridade do Botafogo era o brasileiro até o jogo com o Palmeiras na Libertadores. Aquele jogo contra o Palmeiras na Libertadores virou a chave pro Botafogo, pro torcedor, pra direção do Botafogo.
a Libertadores é possível. E por tudo que aconteceu ano passado no Brasileiro, eu penso que a prioridade era o Brasileiro, mas agora os dois têm o mesmo peso, o mesmo tamanho. Se o Botafogo conseguir administrar bem, tem tudo para conseguir levar os dois. Tem o Palmeiras chegando no Brasileiro? Tem. Tem 2 jogos com o Peñarol. Tem a final ainda contra River ou Atlético Mineiro, mas é bem possível pelo elenco que tem e pelo que vem jogando. Eram mais de 50 anos sem chegar a uma semifinal de Libertadores, Gonza. E, naturalmente, vendo as chances de título, né? Títulos, porque são 2, muito possíveis. Porque tanto para ser campeão brasileiro, depende só de si, e é um time que tem uma campanha impressionante, quanto na Libertadores. Assim, o Botafogo já jogou muito mais futebol que o Peñarol nessa campanha. Aí, do outro lado, claro, tem o River e o Atlético, também tem muito peso. Mas o Atlético começou a jogar bem agora também. Também fez uma Libertadores de jogos ruins. O River foi irregular. Então, assim, são 2 taças que se mostram muito possíveis para o Botafogo nesse momento. Né? Sem dúvida. O Botafogo investiu para isso. Hoje o elenco do Botafogo, durante muito tempo se falou que em termos de elenco, e aí nem sempre acompanhado de resultado, mas que o elenco do Flamengo era o melhor do continente. Eu hoje me atrevo a dizer que o elenco do Botafogo ele é comparável ao do Flamengo. Né? Dou só um exemplo. O Botafogo vinha fazendo uma campanha espetacular com o Júnior Santos como um protagonista. Quando o Júnior Santos se machuca, ninguém me lembrava mais. Daqui a pouco ninguém mais lembrava que o Júnior Santos existia. Eu acho que ele é artilheiro da Libertadores ainda, né? Pois é. Tal era o nível de reposição que tinha. Aí o Luiz Henrique entrou muito bem, o Igor Jesus. A gente tem que lembrar que esses 2 jogadores estão brilhando também na seleção brasileira. Então, eu acho assim, o Botafogo, ele precisa cuidar de si próprio, precisa cuidar do seu mental, né? Fazer com que esse resultado aí, esse tropeço diante da torcida, Maracanã lotado, que isso seja colocado no seu devido lugar, já passou, é um tropeço ali que acontece, e partir para cima, porque se você pegar elenco do Botafogo, elenco do Peñarol, o time do Botafogo não é só melhor, o Botafogo é muito melhor do que o Peñarol. Agora, tem que exercer isso, tem que mostrar isso em campo, com calma, com tranquilidade. E no Brasileiro, ele está na frente do Palmeiras, quer dizer, ele tem que disputar. Sim. Ele precisa botar a capacidade dele, porque ele está na frente do Palmeiras. Ele não tem que ir buscar o Palmeiras é que tem que buscar o Botafogo. Nesse momento, considerando que a gente tem um confronto direto, teria vantagem do empate o Botafogo. Sim. Nesse confronto direto para ser o campeão, imaginando que os 2 vencessem, se os 2 vencessem todas as partidas até o final. Agora, Serginho, tem talvez um ponto positivo que dê para tirar desse jogo contra o Criciúma, que de certa forma saiu a zica do Tiquinho, né? Voltou a balançar as redes, tá confiante, recupera a confiança, um jogador que é muito importante para o elenco. Então, talvez isso também seja algo para observar, além do jogo ser no Newton Santos, né? Onde é a casa do Botafogo, de fato. O Maracanã tinha um número enorme de torcida, o recorde da temporada para o Botafogo, mas a casa é o Newton Santos, né? Eu acho que sobre o Tiquinho, o Grafite pode até falar melhor, porque entendia muito dessa área do gol, que tinha vezes muitas partidas que o Tiquinho fazia tudo certo, saía da área, fazia o pivô, conseguia dar um apoio ali para os pontas, chegava na hora de finalizar, o chute em cima do zagueiro, fazia tudo, chutava um pouquinho para fora. Realmente, nesse intervalo, tiveram jogos muito abaixo do Tiquinho, mas tiveram jogos que ele realmente apresentou o Tiquinho antigo e a bola não entrou. Então, eu acho que, assim, muito passa também de tudo que ele viveu esse ano, né, de morte familiar, morte do pai, enfim, acho que não tem como comentar isso. Mas, enfim, ele marcou, deu para ver que ele extravasou na comemoração, é um jogador muito importante. Eu acho que o torcedor que tenta descartar o Tiquinho está totalmente errado, porque tecnicamente é um jogador muito acima. O Igor Jesus realmente vive uma fase muito melhor, não à toa foi titular da seleção brasileira, só que não é porque um está bem que você tem que descartar o outro. E sobre a questão do Newton Santos, acho que o próprio Arthur Jorge falou que ele preferia jogar no Newton Santos do que ter jogado no Maracanã, e o Botafogo tropeçou contra Criciúma e Grêmio justamente tendo que jogar longe do Newton Santos. Eu acho que não só a questão do clima, do ambiente, mas também o gramado sintético faz muita falta. Ainda tem essa característica do gramado do Newton Santos, que o time do Botafogo
já se acostumou, né? De fato, tem uma diferença na velocidade da bola, enfim, tem um aspecto interessante, importante, bem lembrado pelo Serginho, da questão do gramado. E essa coisa da confiança, não tem como, né, Grafa? Você conhece muito bem, assim, a gente fala muito de confiança no futebol como um todo, mas pro centroavante, principalmente, né? Faz uma diferença ver a bola entrando e falando, é verdade. Saiu. E dá pra ver o Tiquinho que ele quer comemorar o gol. Acho que o Gregory tá segurando ele me solta, deixa eu comemorar. O cara segurando ele ali, às vezes dá raiva. Isso você quer extravasar, comemorar o gol, mas tudo é válido ali. Mas é importante pro Tiquinho voltar a marcar. É um jogador que não pode ser descartado, viveu momentos complicados por tudo que aconteceu o ano passado, né? A internação do pai, na sequência esse ano, a perca do pai, o falecimento do pai dele, que era um cara que sempre apoiou ele na carreira, sempre foi um ponto de referência para ele. A chegada do Igor, o Igor melhor fisicamente, ele entendeu que o jogador estava melhor que ele. Mas um ponto importante também, eu senti o Tiquinho nesses jogos que ele vem entrando, principalmente nesse, um Tiquinho mais egoísta, no sentido dele ficar mais dentro da área. Ele é um jogador que ajuda muito taticamente. Muito, sim. Ele sai muito da área, ele ajuda, ele cria situações para os companheiros. Só que o atacante às vezes precisa ser mais egoísta. Ele tá vendo que, se tá criando, se tem jogadores de qualidade, tem Eduardo, tem Luiz Henrique, eu posso ficar um pouco mais dentro da área. E tanto é que o gol que ele marca, ele tá dentro da pequena área. Ele marca o gol ali porque o goleiro sai mal, tem a bola dividida e sobra para ele. Se ele estivesse fora da área buscando abrir espaço para os companheiros, então ele precisa ter essa leitura. Eu preciso ser mais egoísta. Eu tenho a característica de ajudar mais a equipe, mas para mim readquirir confiança, voltar a marcar e tentar voltar a brigar por uma titularidade, ele tem que voltar a marcar. Por isso ele precisa ser um pouco mais egoísta, chutar mais ao gol, definir mais e estar mais próximo da área. 2 dias então, né, Serginho, pra gente se despedir de muita preparação do Botafogo para esse confronto de quarta-feira, decisivo, importantíssimo para esse final de temporada, para vir uma ou as 2 taças pro Alvinegro, né? É isso. Diria que é o jogo mais importante da história do estádio Newton Santos. E diria que, entre todos esses assuntos que a gente comentou, a ideologia do Botafogo do Arthur Jorge é de tirar todos esses fatores externos. Palmeiras está chegando, claro, diferença de 1 ponto, mas eu diria que nada disso está chegando para os jogadores. E, enfim, reafirmando que é o jogo mais importante da história do estádio Newton Santos para o Botafogo até agora e vai definir pelo menos uma parte da temporada. É verdade, o último jogo do Botafogo na Libertadores no Newton Santos, porque o próximo jogo é em Montevidéu e a final da Libertadores, se o Botafogo estiver lá no Monumental de Nunes, no dia 30 de novembro. Acho que os jogadores do Botafogo já são bastante experientes para cair nessa pilha do que aconteceu ano passado. Acho que o Arthur Jorge também trabalha muito esse mental. Mas é coisa do futebol, aconteceu ano passado, aconteceu, acabou, agora é outra história, é outro momento. Já teve confronto com o Palmeiras esse ano, né? Acho que já virou isso também Isso talvez fique mais pro lado de fora do torcedor e tal, mas pros jogadores ali... Já foi. Eu acho que não tem essa necessidade de blindar os jogadores sobre essas notícias. Até porque eles, a maioria, muitos deles não estavam ano passado, não viveram ainda aquilo, tem essa, né? Então... essa renovação de elenco. Sérgio Santana, obrigada pelas informações, então, do Alvinegro do Botafogo. Vamos, claro, amanhã e na quarta-feira falar muito ainda do Botafogo para essa decisão, para esse jogo contra o Peñarol, pela semifinal da Copa Libertadores. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Canidinho? Vou colocar a tabela só pra gente ver como é que tá e a gente entrar nos jogos decisivos deste final de semana, principalmente Palmeiras e Botafogo. Rapaz. Agora, tamo aí, ó. Deixa eu pegar aqui, já tá atualizado. Tivemos o Botafogo e Criciúma na sexta-feira. Eu sei que sexta-feira tá longe, mas não é inacreditável, mas a gente gosta de falar que é inacreditável porque a gente nunca acha que vai acontecer de novo. Pelo amor de Deus, cara, como é que o Botafogo me faz um gol aos 45? Luiz Henrique deu mole, perdeu a bola, de bobeira, né? E aí, 2 segundos, o Criciúma joga a bola na área, Felipe Viseu, um atacante reserva, ex-Flamengo, vai lá e faz o gol. O Botafogo faz um gol no último lance do jogo, e aí o replay mostra que o Barbosa colocou a mão na bola. Caraca, meu irmão, eu tenho certeza que, assim, o torcedor do Botafogo não merece isso não, cara. Aí o Textor disse que a pergunta sobre o ano passado era ridícula, aquela coisa toda, mas é de novo mas todo mundo o Botafogo isso, né? sofrendo no final do jogo. É muita coincidência, cara. É toda hora isso aí agora? Toda hora o Botafogo sofrendo no final do jogo. Isso aí só vai acabar quando o Botafogo ganhar o título. Pô, cara, o tempo inteiro. Agora tá a 1 ponto, porque o Palmeiras venceu. Nós vamos falar do jogo do Palmeiras daqui a pouquinho. Fortaleza tá em terceiro agora, já a 5 pontos
do Botafogo e a 4 do Palmeiras, então eu já acho que o Botafogo, aliás, o Fortaleza se complica, acho que a chance é muito pequena, só que se acontecer algum daqueles, tipo aquela menina que das Olimpíadas de Inverno, lembra? No snowboard, todo mundo tropeça, ela passa e ganha. Sim, então, sim. eu acho que só vai ser assim. Minha previsão é da 36, hein? A 36 vai ser a rodada da emoção. Pra mim vai ser a rodada 36, que é a rodada que tem Botafogo e Palmeiras. Então, mas esse jogo provavelmente vai ser mudado se o Botafogo chegar na final da Libertadores, é o fim de semana da final da Libertadores. Então esse jogo vai ter que ser antecipado. Putz. Só que a gente O Palmeiras, não sabe quando, né? O Palmeiras com uma semana pra treinar. Não pode dar tempo pra eles. Já falei, não dê uma semana pro Abel treinar. É toda vez 5 gols agora. Treinou uma semana, ele vai lá e faz 5 gols. Chat, o que vocês acham? Queria ouvir a opinião do chat. Queria ouvir a opinião do Canedo. E se você estiver vendo este corte, deixa a sua opinião embaixo. O que vocês acham que nesse momento é mentalmente melhor e pior? Você ser o líder do campeonato com 1 ponto de vantagem, dependendo só de você? Ou ser o Palmeiras que está ali na cola, 1 ponto atrás e precisa ganhar o campeonato, tem que buscar esse ano e o primeiro também não pode errar, não pode perder ponto. Ou ser o segundo. O que vai ser mentalmente, faltando 6 voltas para o fim da corrida, o que é pior? Ser o cara que está na frente, olhando no retrovisor, ou ser o cara de trás? Eu acho, ainda conhecendo o histórico do Botafogo, que mais uma vez o Botafogo está numa posição que é mentalmente muito mais difícil que a do Palmeiras. E que isso pode fazer a diferença nas últimas 8 rodadas. Eu prefiro ser o Palmeiras ali agora, nessa tabela que a gente estava olhando, do que o Botafogo. O que vocês acham, chat? O que é pior? Canedinho, o que é pior? Faltando 6 voltas pro final, ser o piloto que está em primeiro lugar ali ou ser o piloto que está em segundo lugar na cola, 1 segundo atrás? Eu acho que é óbvio, né? A gente não pode desprezar uma vantagem de 1 ponto que, se chegarem para o confronto direto nessa situação, o Botafogo, entre aspas, joga pelo empate. Mas tem um fator Libertadores aí, assim. O Botafogo também está correndo atrás do seu sonho, que é a Libertadores, que ele tem um confronto que ele é favorito contra o Peñarol. E gente, a Libertadores está muito próxima também, né? O Botafogo pode, né, 1 ano depois do Fluminense, quem poderia imaginar, né, o Botafogo também conquistar a sua primeira Libertadores. Então eu entendo que esse é um fator que pode tirar uma atenção, pode, de certa maneira, prejudicar, tirar o foco, mesmo que inconscientemente, né? Mesmo que o Botafogo vá com titulares no Brasileirão, a gente sabe que certas coisas não tem como controlar. Então, o Palmeiras tem a semana livre para treinar já há muito tempo, Péssimo, né? O Palmeiras caiu nas 2 oitavas. Isso é péssimo, né? Claro. Tanto que o Palmeiras, nas últimas, sei lá, ele tem 2 empates e 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Então, o Palmeiras está numa arrancada já, evidentemente que a gente até imagina que o Palmeiras vença praticamente todos os jogos até o final, né? Não tem também uma super tabela, tem o Corinthians na Neoquímica e o Botafogo, e eu acho que vai vencer todos os outros jogos. E enquanto o Botafogo, embora também tem o Inter fora, tem São Paulo, mas tem a Libertadores. Então eu acho que esse é um fator que pode fazer diferença nessa retíssima final. Então, se fosse para apontar quem tem mais chance hoje, quem está mentalmente mais forte, acho que é o Palmeiras, né? Mas, de fato, é uma corrida maravilhosa. Uma rodada, o Palmeiras empatou com o Bragantino e o Botafogo foi lá na Liga Arena e venceu o Atlético Paranaense, né? Então foi uma rodada que o Botafogo abriu, agora ele voltou a perder, inesperado, perdeu ponto pro Criciúma em casa. Mas é isso, cara, e é fascinante poder acompanhar isso, cara. Eu espero que dure até a última rodada, que eu quero ver briga lá em cima, briga lá embaixo. A gente sabe que pontos corridos a gente não tem essa garantia, né? Mas eu adoraria ver disputa em todas as frentes. Eu acho, independentemente de ser o Botafogo e o Palmeiras, e olhar para o ano passado e saber do histórico do Botafogo, eu acho que até numa situação normal, se fosse Fórmula 1, eu prefiro ser o segundo colocado 1 segundo atrás nesse momento, faltando 6 voltas, do que o primeiro. Faltando até 8 rodadas, né? 6 para o confronto direto. Isso, 6 confronto direto. Faltando 6 voltas para eles se enfrentarem e ali decidirem mesmo o campeonato, né? Provavelmente vai ser o que vai acontecer até. Se não mudarem a data. Mas faltando, então, vamos lá, 8 voltas até o fim do campeonato, eu prefiro ser o segundo. Eu acho que o Palmeiras está numa situação mais confortável agora. O Botafogo entra sempre com aquele negócio de eu não posso perder ponto. E outra coisa, a ordem dos fatores altera o produto. Para o Botafogo é pior jogar primeiro, como foi esse fim de semana. O Botafogo, se fosse tênis, é pior. Se fosse tênis, ele perdeu o saque. É pior, é ruim. Mas se o Botafogo joga depois com o Palmeiras já tendo vencido? Mas o Palmeiras, vai ser o caso dessa próxima semana. O Palmeiras ganha, joga antes, ganha, vai para 63 pontos e assume a liderança do campeonato, eu acho ruim pro Botafogo. Acho que o Botafogo... Aliás, não, então é pior jogar... Tem razão. Tudo é ruim pro Botafogo. Tudo é ruim pro Botafogo. Tudo é ruim. Não, mas no caso, cara, se o Palmeiras empatar também contra o Fortaleza... É melhor, você tem razão. É melhor jogar primeiro. É melhor jogar primeiro. Porque aí você abre 64, você tem a chance de abrir 64 sem pressão. Mas se o Palmeiras joga antes e passa você, e você entra no jogo precisando de qualquer jeito ganhar para recuperar a primeira posição, putz. É que, assim, por incrível que pareça, né, o Botafogo ficou muito nervoso na sexta-feira.
Criciúma se fechou e o Botafogo não conseguiu criar chances. O Gustavo fez 2 grandes defesas, uma no chute do Luiz Henrique, no início do segundo tempo, que ele foi lá no cantinho, e o lance da cabeçada no gol anulado, né, no último lance do jogo. Mas, no geral, o Botafogo não teve uma grande atuação. E assim, o jogo foi no Maracanã, foi uma linda festa da torcida do Botafogo, 61 mil torcedores. Ano passado foi culpa da Taylor Swift, esse ano vai ser culpa do Bruno Mars, é isso? Não é nem culpa, cara. O Botafogo jogou num cenário, interessante, óbvio que o gramado faz diferença, mas não tô aqui para acreditar o resultado é isso. É mais, assim, uma questão de nervosismo mesmo, porque a torcida também foi passando o tempo, a torcida foi ficando nervosa. E aí o Botafogo fez o gol aos 45, o que aí seria maravilhoso, mas aí, coisas que não temos explicações, o Botafogo foi lá e entregou na sequência, né? O Criciúma também conseguiu... O goleiro pegou tudo também. E aí o goleiro foi bem, exatamente. Vamos ver aí, cara. Vai ser legal de acompanhar também, assim. Vai, ainda bem que o campeonato tá assim. Ainda bem que tá gostoso. A gente vai fazer... E é uma rivalidade legal também, já de... Eu sei que tem os seus exageros extracampo. Aliás, a gente, enfim, vai falar do jogo do Palmeiras. Tem 2 pontos pra gente falar do jogo do Palmeiras. Mas é muito legal, cara. Eu gosto do futebol quando ele tem essas novas rivalidades, né? A gente vai acompanhar aí um Flamengo e Galo que a torcida do Galo odeia o Flamengo, então já tem uma carga de rivalidade ali. E aí, agora, no caso do Palmeiras e Botafogo, que estão acumulando mais uma disputa de título, que, né, os times, as torcidas, ao passo que o Botafogo começa a incomodar mais, né? Você vê um embate legal ali de disputa entre todos. Então, eu gosto disso, eu gosto de valorizar, isso valoriza o produto. E os botafoguenses que estão no chat sempre ficam chateados, mas escuta aqui, queridos, vocês queimaram uma vantagem de 12 pontos no ano passado, quase perderam pro Palmeiras no último minuto na Libertadores da América, quase perderam pro São Paulo também, então assim, o Botafogo tem problemas e agora tomaram um gol no final do jogo contra o Criciúma, cara. Isso é fato, pô, a gente não tá inventando aqui, é fato, isso aí tá registrado, histórico. Eu acho que o que incomoda é que o Botafogo conseguiu, nas 2 janelas, né, desse ano, mudar bastante o time. Então, o time já não se parece com o time do ano passado, né? Pouquíssimo. Não, é melhor. Do time titular, né? É melhor. É bem melhor. Só que o Botafogo só vai deixar isso para trás como instituição, só vai deixar isso para trás. Quando ganhar, pô. Tem que ganhar, exatamente. Tem que ganhar. O ponto é esse. Se não ganhar esse ano, vai encher o saco de vocês pra caramba de novo. Tem que ganhar, pô. Tem que ganhar alguma coisa. Vai ser o Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, mas tem que ganhar. Não tem conversa. E eu acho que vai ganhar. Um dos dois, a eu acho que ganha Libertadores, inclusive. Um dos dois eu acho que também ganha. Um dos dois. Se não ganhar nenhum dos dois, porra, aí aguenta, viu? Aí aguenta o meme, desliga o celular, porque vão encher muito o saco. Mas pelo menos um dos dois eu acho que ganha também. Se não os dois, mas pelo menos um dos dois vai ganhar. Eu acho que o brasileiro tá mais pro Palmeiras e o Botafogo vai focar nesse mata-mata aí pra tentar vencer a Libertadores, que ia ser histórico pro John Textor, pro Botafogo, pra todo mundo. Do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro agora. Essa distância foi reduzida, hein? Fala, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. E esse empate diante do Criciúma na última sexta-feira veio com um gosto muito amargo. O time demorou até a marcar o seu gol. Quando marcou, já aos 46 do segundo tempo, permitiu que o Criciúma chegasse ao gol de empate 3 minutos depois e não pôde dar a vitória de presente ao torcedor. Pouco mais de 64 mil presentes no Maracanã que saíram decepcionados com esse tropeço do Glorioso. Tropeço que, somado à vitória do Palmeiras, permitiu que a equipe alviverde diminuísse a diferença e agora voltou a ser de 1 ponto. No final da partida, o zagueiro Alexander Barbosa concedeu uma entrevista e analisou o gol de empate do Criciúma. Chegou a soltar um palavrão dizendo que não pode acontecer o que aconteceu. A perda de bola no meio-campo que proporcionou o ataque do Criciúma, a falha de marcação no cruzamento e a subida nas costas do marcador. Essa sequência de erros foi o que permitiu que a equipe visitante conquistasse o empate. Agora, pelo menos uma coisa de positivo a gente pode tirar desse empate, Azevedo. Tiquinho Soares. Depois de quase 3 meses, o atacante entrou em campo, lutou bastante e conseguiu abrir o marcador através de um gol de muito oportunismo. E se não fosse uma defesaça do goleiro do Criciúma no último lance do jogo, ele certamente faria o segundo lance que ocasionou no gol do Alexander Barbosa, só que a bola bateu no braço do zagueiro do Botafogo e o árbitro invalidou corretamente. Mas menos mal que o Tiquinho voltou a jogar bem, fez gol e recuperou a confiança para essa reta final de temporada. Botafogo volta a treinar hoje no Espaço Lunier, já visando o confronto contra o Peñarol quarta-feira pela Libertadores. Quarta-feira é guerra, esse é o lema que os jogadores estão adotando. Afinal de contas, vale vaga na finalíssima da Libertadores. Valeu, Azevedo. Valeu, tá certo, Rodrigo Brandão. O fato é que, cara, realmente foi muito amargo esse jogo de sexta-feira pro Botafogo, esse empate, hein, Gabriel? Completamente, né? Esse Maracanã lotado, né? A galera esperava uma boa vitória, até por ser um adversário bem inferior tecnicamente.
Acho que duas coisas aconteceram ali, né? E se essas duas coisas acontecessem, realmente um tropeço teria grande chance de acontecer. É o seguinte, Botafogo esteve numa atuação muito abaixo, né? Aquilo que a gente costuma ver no Botafogo. Me pareceu um Botafogo até burocrático, com bola no pé. Tomado a isso, um Criciúma que se fechou muito bem, teve muito mérito também. Se o Criciúma tivesse defendido mal, mesmo o Botafogo sem jogar também, em algum momento encontraria seus gols. Então as duas coisas se encaixaram. O Botafogo não conseguiu apresentar um bom jogo, tropeçou, a rodada ficou ainda mais amarga porque o Palmeiras venceu o Juventude e a gente tem mais uma vez o Palmeiras ali no encalço, só 1 ponto somente do Botafogo. É um campeonato, hein? É um campeonato que promete ser emocionante nessa reta final. E pro Botafogo, a próxima sequência de 3 jogos é uma sequência que vai exigir do emocional no limite. O Botafogo vai jogar 3 jogos em sequência onde ele é quase proibido de tropeçar, Zé Vido? O jogo contra o Peñarol no Rio não permite tropeço. O jogo contra o Bragantino fora não permite tropeço. Talvez o Botafogo vai ter que poupar alguns jogadores. E o jogo contra o Peñarol no Uruguai provavelmente não vai permitir tropeço também. Então o Botafogo vai entrar numa exigência emocional muito grande logo após uma rodada que foi extremamente desfavorável. Eu entendo até assim, claro que o resultado foi péssimo, não vou dizer que foi um resultado normal, porque um tropeço desse dentro de casa não pode ser encarado com normalidade, pode custar um título lá no final do campeonato, mas se você reage bem, como o Botafogo geralmente reage bem aos tropeços, beleza, você encontra formas de superar. Não acredito que o Palmeiras vai vencer todos os jogos daqui pra frente, então o Botafogo agora vai ter que se ajustar emocionalmente entre 2 competições, no momento onde o Palmeiras não vai ter 2 competições, o Palmeiras vai ter o foco só no Brasileiro, vai descansar e ter tranquilidade para encarar o seu confronto da próxima rodada. Então é mais uma exigência emocional que o Botafogo vai encarar nessa temporada. Não bastassem os mata-matas pesados de Libertadores, não bastassem os jogos pesados de Campeonato Brasileiro, vem aí mais uma semana que coloca o Botafogo contra a parede e pede uma resposta. E o time que quer ser campeão, ele dá resposta nesses momentos. É um time que não se deixa bater por um tropeço como aconteceu e um time que vence seus jogos mais pesados, como o Botafogo vai ter pela frente nessa sequência de duelos contra o Peñarol e o Bragantino. Fábio Alexandre, o Botafogo deu mole, não está conseguindo jogar contra times muito retrancados. Foi assim contra o Grêmio. Verdade. Qual seria a receita para melhorar isso, já que o Peñarol deve vir com a mesma postura pro Rio? E é exatamente, né? Descer do salto, né? Jogar de salto não rola, não dá. Quem dera esse fosse o problema do Botafogo, né, Zé Verde? Porque aí você dava um berro no vestiário e resolvia. Acho que o Botafogo ele tem que fazer o que ele fez a temporada inteira, jogar no modelo que ele vem jogando. Agora, essa questão de furar retrancas vai muito do dia, né? De você estar um pouco mais qualificado tecnicamente para superar adversários que se fecham bem. Realmente na quarta-feira tem tudo para ser complicado. E vou além, acho que o Peñarol tem até maior capacidade de contra-ataque do que a equipe do Criciúma. É torcer pro Botafogo estar numa noite feliz, numa noite efetiva no ataque. Vamos lá, o Rodrigo tá aqui, o Botafogo quebra o olho. Tem tabela mais difícil que o Palmeiras, na minha opinião. Eu dei uma comparada nas tabelas, sinceramente eu não vejo essa tabela muito mais difícil não, me parecem tabelas equivalentes, talvez um ou outro confronto pode favorecer o Palmeiras, mas o Botafogo ainda vai pegar algumas equipes que estão lá embaixo também, né, tem que pegar por exemplo Cuiabá, Vitória, enfim, isso quer dizer nada, né, Zé? O Botafogo tropeçou no Criciúma, o Palmeiras recentemente tropeçou no Bragantino, que é um time que tá lá embaixo também. Pois é. Nem sempre isso retrata tão bem aquilo que as equipes vão encarar no campeonato. O Flamengo tropeçou no Fluminense, pô. E aí? 99557-1013, vai. Boa tarde, galera do Papo de Craque 1. Fogão, aqui é o Árabe de Santa Teresa da Lil e o Fogão vai arrebentar essa semana e final de semana a gente volta até aquela gordurinha contra o Verdão. Gostaria de participar dessa promoção do Tributo aos Beats, que aqui em casa a gente é apaixonado pelos Beats. Beats, Botafogo, Chape, né? Só alto nível. Saúde e paz pra vocês. Valeu, cara, tá concorrendo, boa sorte aí, tá? Já o resultado aqui no programa. O Fernando Nascimento, boa tarde, Azevedo e Gabriel Farias. Espero que esse empate não afete o psicológico dos jogadores, porque o Palmeiras encostou. Cara, eu acho que, sinceramente, né, pelo momento do Botafogo, pela maturidade dos jogadores, eu não sei se isso contaria nesse momento. Como não. É uma equipe totalmente diferente do ano passado, praticamente poucos jogadores permanecem no time titular. E como tem um novo comandante que me parece ter o time nas mãos, não creio assim num abatimento tão grande. Mas vamos lá, né, Azevedo? É 1 ponto só de distância também. Nem precisa o Botafogo ter um deslize tão grande no campeonato, né? Qualquer bobeada pode significar o título indo pro Palmeiras. A Josi Silva, o Botafogo precisa pedir pra mudar a data do jogo do Bragantino, já que agora é moda. Não sei se vai rolar, não. Eu também não sei. O calendário tá bem apertado. O João Guilherme, Botafogo vai ser campeão, é isso aí, cara, tem que pensar positivo, né? 99557-1013. Papo de Craque, primeira edição. Eu acho que
no Engenhão, aqui no Newton Santos. O Botafogo vai dar uma resposta boa. Aqui, né, a gente tem o nosso tapetinho. O jogo vai ser bem diferente que não foi que o dia que foi do Maracanã. Que é Genilson, né, morador de São Gilberto, botafoguense. Então, tô com um pensamento positivo e vai dar certo. Tô contando aí 2-0 aqui quarta-feira. Tamo junto. Valeu, Genilson, tamo junto. Obrigado pela participação, irmão. Cara, uma coisa que não dá pra entender é o pessoal realmente achar que é mais vantagem ser segundo colocado do que ser primeiro. Cara, pelo amor de Deus. Segundo colocado, ele não consegue depender de si próprio. Ah, mas o Palmeiras tem um confronto direto com o Botafogo. Você contabilizar isso como uma vitória já prévia é doideira. Porque o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo, que é o melhor time do campeonato, e o Botafogo esse que eliminou o Palmeiras esse ano mesmo, que pegou o Palmeiras no primeiro turno e ganhou do Palmeiras. Então, é doideira você contabilizar isso como não. Se a gente ganhar do Botafogo, a gente é campeão. Como se fosse fácil isso. Cara, em nenhum cenário no mundo possível ser segundo colocado é melhor que ser primeiro, cara. Você tem que correr atrás de algo, enquanto o outro tem que administrar, tem que só controlar. Então, pô, eu acho meio que doideira o que o pessoal tá fazendo aí, de querer criar sempre cenários positivos ao Palmeiras. E o pessoal fala, não, o Palmeiras não vai perder mais. Não vai perder mais. Meu Deus do céu. Parece que o Palmeiras é o novo Real Madrid. Nem parece que o Palmeiras pegou Vitória e tropeçou. Pegou o Atlético Paranaense, tropeçou. Pegou Fortaleza, tomou um pau. Pegou agora há pouco o Bragantino e tropeçou. Que enfrentou o Botafogo 3 vezes esse ano e não ganhou nenhuma vez, inclusive no Allianz Parque. Então eu não consigo entender isso, cara. Eu acho que estão criando um cenário fantasioso onde o Palmeiras é o Real Madrid e todos os outros times são o Bangu. Muito estranho isso, mas é aquela velha mídia, né? Fazer o quê? Tem um pouco também do bairrismo, tem tudo isso. Mas o Botafogo tem plenas condições de ganhar esse campeonato. Não só esse, mas ganhar os dois. É obrigação? Não, não é obrigação. Tem chance? Tem. Vai ganhar? Não sei. Mas eu tenho fé. Eu não sou desse bonde dos pessimistas que, porque o Palmeiras encostou um ponto, já acha que perdemos tudo. Até porque isso aconteceu outras vezes no Brasileirão. Não só com o Palmeiras, tá? O Fortaleza encostou, tomou a nossa liderança uma vez já. Recuperamos ela de volta. O Flamengo encostou algumas vezes, tomou a liderança também da gente algumas vezes no Brasileirão. Tomamos ela de volta. Então, cara, nada que não esteja acontecendo há muito tempo já nesse Brasileirão, de vai e volta, de trocas de posições na liderança do Brasileirão. O Botafogo, que é o time que mais liderou, mas não foi o único. Então, cara, tá em aberto o campeonato. O Botafogo, na minha opinião, ainda é o favorito, até porque é um baita visitante. Se o trunfo do Palmeiras é um jogo contra o Botafogo no Allianz Parque, lembrem-se, o Botafogo é o melhor visitante do Brasileirão. Pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos, até o próximo vídeo.